Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Me chamo Roberto Farina de Almeida, sou professor da Universidade Federal de Ouro Preto e integrante do Brisa. Venho aqui hoje para nós falarmos sobre a avaliação do risco de viés em revisões sistemáticas. A nossa aula, hoje, ela é a nossa aula de número 15, e ela está dividida em duas partes. A primeira parte é, nós vamos tratar o que é risco de viés, vamos ver em que momento da revisão sistemática o risco de viés será analisado, falaremos um pouco sobre a validade interna dos estudos incluídos na revisão sistemática e o quanto isto impacta na revisão sistemática, nos resultados obtidos por essa revisão sistemática. Veremos a relação entre a análise de risco de viés e a interpretação dos resultados de uma revisão sistemática e, ao longo da nossa aula, vamos permear né, o conteúdo com as fontes de risco de viés, com alguns exemplos. Tá? Essa será a nossa parte número 1. A parte número 2, ela vai ser, nós vamos focar na avaliação do risco de viés em estudos pré-clínicos. Como vocês sabem, a Brisa ela tem a intenção, como foco principal, né, trabalhar com revisões sistemáticas em estudos pré-clínicos. E nesse momento, então, nós vamos trabalhar com foco na ferramenta do Circle. Correto? Uma aula, então, baseada apenas nessa ferramenta do Circle para análise de risco de viés em estudos pré-clínicos. Bom, dando início, então, à nossa primeira parte, nós vamos falar sobre o que é risco de viés. Então, essa é a pergunta. O que é risco de viés? O risco de viés vai ser o risco de erros sistemáticos na determinação da magnitude ou direção dos resultados da revisão sistemática. O risco de viés, ele, na verdade, a análise do risco de viés, ele, na verdade, vai ser muito importante para a análise crítica dos estudos que foram incluídos nessa revisão sistemática. Porque, a partir desses estudos e os vieses que contêm ou não esses estudos, nós vamos ter a base para a interpretação da direção dos resultados da nossa revisão. Então, é importante fazermos a avaliação crítica dos estudos incluídos na revisão sistemática. Dessa forma, nós vamos verificar se a credibilidade da relação causal inferida entre uma intervenção e o resultado vai ser determinada pela qualidade dos estudos primários. Né? Então, a qualidade dos estudos primários vai gerar a credibilidade se a relação da nossa intervenção com o resultado obtido é sustentada ou não. Assim, vai ser fundamental nós avaliarmos os estudos da revisão sistemática também de forma sistemática, para termos um juízo de valor sobre a qualidade dos estudos contidos na revisão sistemática, pois isso vai diretamente estar relacionado com se os resultados se sustentam ou não, como veremos na sequência. Bom, mas em que momento da revisão sistemática a análise do risco de viés será realizada? Bem, como vocês já devem ter visto, né, nas aulas anteriores, nós primeiros formulamos a questão a pergunta, né, de pesquisa, nós preparamos o protocolo, definimos os critérios de inclusão, exclusão, fazemos essa análise sistemática e selecionamos os artigos que serão incluídos no nosso estudo de acordo com os critérios estabelecidos. Após, então, a seleção desses estudos, né, a gente vai, na maioria das vezes, realizar a análise de risco de viés da revisão. Né? Fazemos, então, veremos a qualidade metodológica dos estudos incluídos de forma crítica. Tá? Aqui está apontado nesse quadro que, como posteriormente nós fazemos a extração dos dados e tudo mais.
No caso, aqui só é importante constar que a avaliação da qualidade dos estudos ela pode ser feita de forma concomitante com a extração dos dados. Às vezes, né, se trabalha em grupo nas revisões sistemáticas e é possível uma parte desse grupo ter preferência, ter maior treinamento para avaliar risco de viés e outra parte ter preferência para extração de dados, ter maior treinamento para isso. Então, até pode ocorrer de forma concomitante ou ainda a extração de dados pode ocorrer anteriormente, certo? Bom, para a gente ver como a análise do risco de viés, né, como o viés introduzido, na verdade, num estudo, ele impacta o resultado desses estudos. Se nós formos ver aqui, né, um estudo clínico, considerando aqui 145 trabalhos, né, relacionados com infarto agudo do miocárdio e uma intervenção terapêutica, né, a gente vê que nesse artigo, já em 1983, do New England of Medicine, né, Journal of Medicine, a gente vê como um viés introduzido num estudo impacta enormemente no resultado. Se vocês forem ver, eu separei aqui que diferenças entre grupos tratados e controles na fatalidade são de 8,8% quando os estudos são cegos e randomizados, 24,4%, que já difere bastante desse 8,8%, quando eles não são cegos, mas são randomizados, e chega a 58,1% a diferença quando os estudos não são randomizados. Então, nota o quanto um viés, no caso, randomização, ou mais de um viés, randomização e ser cego ou não ser, impacta no resultado desse estudo. Então, dessa forma, nós podemos dizer que, por exemplo, que desses 145, 57 foram conduzidos de forma randômica e cegados, outros 45, né, desses papers foram não cegos e 43 aqui, né, foram realizados de forma não randômica e estava expresso isso, né? Então, para a gente ter uma ideia de como isso impacta nos estudos, correto? Na interpretação dos resultados, se o resultado se sustenta ou não se sustenta, certo? Então, aqui, né, como esse exemplo que eu trouxe, que eu acho muito interessante devido à data, né, nós termos como mostra que, né, no conhecimento científico já temos claramente, né, já temos muita clareza com relação ao viés, o que impacta ou não, né, nos estudos, a gente vê aqui algumas diferenças, né, entre os estudos clínicos e pré-clínicos, né? Então, aqui, desse lado esquerdo da nossa tabela, a gente tem estudos clínicos e aqui do lado direito, estudos pré-clínicos, tá? No caso, intervenções em animais, tá? Trago aqui algumas diferenças importantes com relação à heterogeneidade das amostras, né? No caso dos pacientes, dos estudos clínicos, nós temos uma grande heterogeneidade entre os pacientes, o que não ocorre nos estudos pré-clínicos. O tamanho da amostra é muito diferente, né? Muito maior, muito superior nos estudos clínicos comparados com os estudos pré-clínicos e, geralmente, quando a gente vê, e aí aqui é uma questão muito importante, quando a gente vê os estudos clínicos, nós nos deparamos com uma validade interna alta. Os estudos, normalmente, clínicos, eles são conduzidos com uma metodologia muito rigorosa e uma validade interna bastante alta. Já nos estudos pré-clínicos, e aí aqui é uma questão muito importante e que nós viemos aprimorando nesses últimos anos, né, nos estudos pré-clínicos, é que normalmente a gente apresenta, né, os estudos pré-clínicos, eles têm uma baixa validade interna. Então, aqui já é uma importância grande, embora a gente vai ver agora na sequência o que é essa validade interna, já é importante a gente colocar aqui que isso é uma questão que tem que ficar bastante latente para a gente. A preocupação de analisar as metodologias dos estudos para ver se eles possuem uma validade interna alta ou baixa, inclusive, né, principalmente, especificamente, nos estudos pré-clínicos, tá? Onde normalmente aqui está determinado que essa validade interna é baixa, como nós vamos ver na sequência.
tá? Normalmente, os estudos pré-clínicos, eles são realizados por um experimentador, que segue o estudo inteiro, trata, avalia os dados, interpreta, né? Coleta as amostras, coleta os dados. Já os estudos clínicos, normalmente, né, são grupos de pesquisadores envolvidos com alguns com diferentes funções, avaliação do desfecho, por exemplo, realização da intervenção, né? E isso tem um impacto bastante importante na hora, né? na metodologia, há uma diferença na metodologia e um impacto muito importante para os resultados. Tá? Então, essas seriam algumas diferenças importantes que daqui por diante, né, nós vamos se atentar bastante, correto? Bem, então o que são a validade interna desses estudos? Como é que a gente, o que é a validade interna do estudo? Né? A validade interna é com relação ao rigor metodológico que esse estudo segue. Um estudo com alto rigor metodológico é um estudo com alta validade interna. Então, se um estudo ele tem uma série de vieses, a validade interna desse estudo pode estar ameaçada. A validade interna de um experimento garante que as mudanças observadas nos resultados sejam devidas à intervenção realizada, considerando, então, todas as variáveis que envolvem no estudo, em vez de um outro fator de confusão. Então, como muitos detalhes do projeto e condução dos experimentos com animais não são relatados, nós veremos agora, muitas vezes não está claro se as medidas para preservar a validade interna ou não são aplicadas, ou se são aplicadas, não são relatadas, o que também pode prejudicar, né? Pode ser incluído como risco de viés na análise dos estudos que contém uma revisão sistemática. Certo? Então, notem que como isso ocorre, né? Por exemplo, nós pegamos aqui, ó, eu pego aqui aproximadamente 10 estudos, na verdade, acho que tem 9 estudos, né? Se nós formos pegar aqui 2 itens, né? Randomização e cegamento, como foi o caso do estudo que eu mostrei clínico, para que vocês viram um impacto de 8,8 para 58, né? Quase 50% mais, né? Quer dizer, muito mais de 50%, mas de 8 para 58, né? A gente vê que randomização, quase 50% dos estudos aqui não conduziram, na sua metodologia, a randomização dos grupos experimentais. Além disso, quais grupos eram submetidos ou não à isquemia com relação ao cegamento? O pesquisador ser cego ou não a esse tipo de intervenção, aqui, né, se nós formos observar, também quase 50%, né? Na verdade, 3 aqui, cerca de 30%, e quase 50% aqui no 4, não realizou esse tipo de cegamento. E isso tem um impacto muito grande nos resultados. Porque se nós formos ver aqui num outro estudo, né, onde está avaliando, né, a eficácia de um composto aqui em modelo de isquemia, a gente vê que quando os grupos são randomizados, a porcentagem do impacto do volume de infarto, né, nos animais submetidos ao modelo gira em torno de 20%, enquanto nos grupos, quando os grupos não são randomizados, gira em torno de 50%. E valores próximos são obtidos se são ou não cegados os grupos, né? Então, dessa forma, como a inclusão desse viés ou não, né, impacta no resultado final, certo? Então, aqui fica já muito claro. Outro exemplo importante, nós podemos ver aqui, nesta ilustração trazida nesse estudo de Rosman, onde nós podemos observar que em verde nós temos aqui, né, quando o estudo se detém na metodologia a determinadas questões metodológicas, então é o sim, o não e o que não está claro, em laranja. Né? Esse laranja, vocês podem ver como chama a atenção nessa ilustração. Né? Varia um pouco entre verde e laranja,
mas notem que o laranja chama bastante atenção, ou seja, isso mostra que os estudos deixam de relatar, estudos pré-clínicos. Em roxo aqui o não se aplica. Então vamos ver algumas questões importantes. Ó. Aqui, durante a metodologia, está descrito se foi randomizado ou não o estudo? Em quase 80% das vezes está escrito. No entanto, se essa resposta sendo sim aqui em verde, nós observamos que é possível nós sabermos se a randomização está adequada, e aí aqui, na maioria das vezes, não está claro. Por que que não está claro? Porque os autores não descrevem como ocorreu a randomização. Né? Então, isso já é muito importante. Depois, como eram esses grupos durante o baseline? Como a gente vai randomizar, os grupos eles deveriam ser homogêneos na partida da intervenção. Foi verificado isso ou não? Notem que, novamente, na maioria das vezes, isso não foi, não está claro, não foi relatado. Outra questão importante, como a gente já viu, se o desfecho avaliado foi ou não cegado, né? De forma cega. Quase 50% das vezes não é. Então, notem que questões muito simples, que impactam muito a interpretação dos resultados, caso a metodologia tenha esse fator de confusão, ainda nos estudos pré-clínicos nós temos algumas limitações que precisam muito ser melhoradas. E como a gente vai ver, quando a gente vai, se muitos dos estudos têm essas limitações, esses vieses, isso vai impactar nas revisões sistemáticas que nós conduzimos na área pré-clínica de estudo. Tá? Nós vamos ver isso na sequência. Então, aqui, ó, alguns exemplos com relação, por exemplo, à alocação na sala do biotério dos animais, da manutenção. Já foi visto, por exemplo, ó, que a intensidade luminosa da sala, relacionada, por exemplo, com as caixas no alto ou embaixo das estantes, isso vai impactar em quase 4 vezes diferenças, né, em determinados desfechos que estão sendo observados nos animais. As temperaturas da sala, né? Variações nos ciclos circadianos dos animais. Então, né, a realização dos experimentos, considerando a variação do ciclo circadiano, são questões importantes relacionadas com a alocação desses animais, por exemplo, né, e com o horário de realização dos experimentos, que podem adicionar vieses nos estudos. E que, para nós deixarmos claro que o nosso estudo tem uma validade interna alta, é necessário isso estar descrito e é necessário nós, como desenvolvedores de revisões sistemáticas, não deixarmos que isso, analisarmos isso, né? Nos atentarmos a isso durante a análise do risco de viés, certo? Então, como é que é essa relação entre o risco de viés e a interpretação dos resultados? É importante, nós acabamos de ver, que se os estudos primários que estão incluídos na revisão sistemática estão comprometidos com questões metodológicas, isto pode superestimar ou subestimar os resultados da revisão sistemática. Onde as diferenças sistemáticas ocorrerem, vai prejudicar a interpretação dos resultados. Diferenças entre os grupos experimentais são ou não causados pela intervenção. Isso vai ser difícil de responder, né? Será que essas diferenças foram causadas pela intervenção realizada aqui, controlando as demais variáveis, ou foi uma outra variável que não foi controlada que causou esse resultado, né? Então, que impacta este resultado, né? Então, isso é importante. E para deixar claro que a adição de vieses na metodologia, né, ou ter vieses na metodologia, isso pode ser conduzido de forma intencional ou não. Acreditamos que, na maioria das vezes, não é de forma intencional. Mas isso pode, né, ameaçar a validade de uma revisão sistemática conduzida quando temos, né, muitos estudos com viés na sua metodologia, certo? Então, por exemplo, um estudo
ele pode, uma revisão sistemática, por exemplo, ela pode ter uma boa qualidade, onde os autores realizaram os protocolos, né, o método da revisão sistemática de forma bastante rigorosa. No entanto, ela pode ter uma baixa evidência se os estudos primários são de baixa qualidade. E aí, nesse momento, qual é o diagnóstico feito? O diagnóstico obtido é que o resultado ele vai demonstrar que há uma necessidade de aprimorar os estudos primários com metodologias mais rigorosas, né? E aí a revisão sistemática, mesmo com a qualidade, vai ter uma baixa evidência. Tá? E ainda podemos ter, e é o que nós esperamos, né? Uma boa qualidade, né? Com relação à rigorosidade na metodologia e uma alta evidência, então seriam revisões sistemáticas bem feitas, e os estudos incluídos são bons, com baixo risco de viés, amostras grandes, né, metodologia rigorosa, ou ainda, por fim, né, a gente pode o que nós não queremos, né, obter o que nós não queremos, uma má condução da revisão sistemática, com qualidade ruim, com baixa evidência, ou ainda uma qualidade ruim com alta evidência, que também não diz muita coisa. Tá? Bem, então essa foi nossa parte 1. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar aqui com a parte 2, que será como avaliar o risco de viés em estudos pré-clínicos, trabalhando com a ferramenta do Circle, as referências utilizadas aqui nesse estudo. Muito obrigado. Aqui está o meu contato, caso queiram me contatar. Estou à disposição. Uma boa tarde, boa noite, bom dia para todos vocês. Obrigado.